Olá pessoal, esta é a primeira videoaula do curso de Noções de História e Historiografia. Esta é uma matéria optativa do curso de Licenciatura em História do IFMacaé, oferecida no modelo de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19 que se desenrola ao longo deste ano de 2020. Nesta aula, vamos iniciar nossos estudos do tema 1 do curso, dedicado a discutir as definições de história. O tema desta primeira aula é justamente os significados da palavra história. E aí, tudo bem? Bom, vamos começar essa aula então. Vocês agora são estudantes de história. E mais do que isso, vocês são professores de história em formação. Vocês já pararam para pensar no que isso significa? O que estuda um estudante de história? O que ensina um professor de história? Nessa aula eu vou explorar alguns dos significados que a palavra história pode ter e vou tentar mostrar como, de uma maneira ou de outra, todos esses vários significados da palavra história estão relacionados entre si. Meu objetivo nessa aula é mostrar que entender um pouquinho melhor como cada uma dessas várias formas que a palavra história pode assumir, esses vários significados que a palavra história pode ter, entender esses diferentes significados nos ajuda a entender melhor essa história que a gente estuda, essa história que o professor de história ensina, que o estudante de história estuda. Bom, nessa aula vão ter 3 partes, a aula está dividida em 3 partes. Vocês podem assistir essas 3 partes de uma vez só, como se fosse uma aula única. Ela deve ter aí mais ou menos uns 45 minutos, eu estou falando para vocês enquanto começo a gravar a aula, então eu não sei exatamente quanto tempo ela vai levar, mas eu planejei ela para durar mais ou menos uns 45 minutos. Mas ela está dividida em 3 partes, então vocês podem assistir também uma parte de cada vez, se for melhor para vocês. Cada parte eu imagino que vai ficar aí por volta de uns 15 minutos, talvez um pouco menos em algumas, um pouquinho mais em alguma outra. Bom, então vamos lá. Na parte 1, então, eu vou indicar para vocês alguns desses vários significados que a palavra história pode ter, tentar entender um pouquinho esses significados e ver como que eles nos ajudam a definir esse nosso campo de conhecimento, essa matéria que vocês estão começando uma faculdade sobre. Vocês logo vão perceber que aquelas perguntas que eu fiz, o que estuda história, o que ensina um professor de história, não vão ser muito bem respondidas por essa primeira definição muito simplória que eu vou fazer na parte 1. Para isso, então, a gente vai precisar dar um mergulho um pouquinho mais profundo em alguns desses significados. Na parte 2, a gente vai justamente mergulhar num desses significados de história, que é a ideia de que história é o conjunto de acontecimentos. Então, forma a história um conjunto de acontecimentos. Mas o que fazem desses acontecimentos a história? O que fazem esses acontecimentos serem históricos? É disso que a gente vai tratar nessa parte 2. Na parte 3, essa última parte da aula, eu vou passar para um outro significado da palavra história, que é a história no sentido de relatos, conjunto de relatos sobre acontecimentos. O que aproxima essa ideia geral de relatos de acontecimentos, que a gente chama de história, da nossa história? O que aproxima e o que diferencia a nossa história enquanto disciplina das outras formas de relatos de acontecimentos, que a gente também chama, afinal de contas, de história. Esse é o assunto, então, da parte 3. No final, eu ainda aproveito o finalzinho dessa videoaula para repassar com vocês as atividades que vocês têm que fazer nessa semana lá no Moodle. Tá bem? Então vamos começar? Bom, história é uma palavra muito corriqueira no nosso vocabulário. Ainda que ela seja essa palavra que a gente usa para definir, para nomear o nosso campo de conhecimento, essa área de atuação na qual vocês estão começando a se profissionalizar, história também é uma palavra que a gente usa no nosso cotidiano em vários outros contextos, com situações e significados muito diferentes. Dá uma olhadinha nessa lista de frases que eu preparei aqui. Ela é estudante de história. Ela sabe contar uma história como ninguém. A história de vida dela é muito bonita.
ela fez uma partida histórica. Naquela partida, ela mudou a história do basquete. Ela investigou a história do basquete a fundo. Ela escreveu a melhor história do basquete que eu já li. Repare como a palavra história não significa exatamente a mesma coisa em cada uma dessas frases. Isso ocorre porque história é uma palavra polissêmica. Significa que é uma palavra com vários significados diferentes. De maneira geral, isso não causa nenhum problema para a gente. Várias outras palavras também são polissêmicas e também não causam problemas. A gente é capaz de reconhecer os diversos significados diferentes que essa palavra pode ter, dependendo do contexto em que ela se insere. Então, vocês sabem, por exemplo, que aquilo no qual vocês estão se profissionalizando, aquilo que vocês estão estudando, é a história com H maiúsculo, naquele sentido da primeira frase, ela é estudante de história. Então, isso normalmente não é um problema. Mas o que é essa história que a personagem daquela frase é estudante, que vocês são estudantes, que eu sou professor, que vocês são professores em formação? O que é essa história? O que essa história estuda? Será que esses usos diversos que a palavra história pode assumir, como a gente acabou de ver nessas frases, pode ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que é essa história, o que essa história estuda e como essa história estuda? Eu acho que sim. Então vale a pena olhar com mais calma sobre esses vários significados que a palavra história pode assumir, para a gente tentar entender um pouquinho melhor o que é, afinal de contas, a nossa história, a disciplina, o que estuda uma pessoa que estuda história. Bom, uma primeira diferença que precisa ser feita quando a gente fala dos vários usos da palavra história é que a palavra história pode ser usada para se referir tanto à história enquanto conjunto de acontecimentos e história como relato de acontecimentos. Quando falamos que alguém conta a história muito bem, a gente está falando que ela relata acontecimentos de uma maneira muito apropriada, com qualidade, com talento. Quando a gente fala que a história de vida de alguém é muito bonita, a gente está falando que os acontecimentos que compuseram a vida dessa pessoa são muito bonitos. Coisas muito bonitas aconteceram ali. Então, de um lado, nós temos acontecimentos ocorridos, aquilo que chamamos de história. De outro lado, nós temos a história enquanto relato, aquilo que também chamamos de história. Seguindo uma formulação feita pela primeira vez pelo filósofo Hegel, alguns filósofos da história e historiadores usam uma terminologia em latim para explicar esses dois significados da palavra história. Eles fazem a diferença entre a história como res gestae e a história rerum gestarum. O que é isso? Res gestae, deixa eu botar aqui. Res gestae significa em latim coisas realizadas, coisas acontecidas. E história rerum gestarum significa, pode ser traduzido como a história das coisas acontecidas, a história das coisas realizadas. Assim sendo, história como res gestae é a história dos acontecimentos e a história rerum gestarum é a história no sentido de relato de acontecimentos. O texto que vocês vão ler essa semana, do historiador Julio Aróstegui, ele explica essa diferenciação usando essa terminologia. É útil conhecer esses termos, ainda que não seja imprescindível. Como vocês vão ver no texto do próprio Aróstegui, essa diferenciação entre história enquanto acontecimentos, história res gestae, e história enquanto relatos de acontecimentos, história rerum gestarum, é útil e bastante importante para a definição do campo acadêmico história. Essa história com H maiúsculo, que nós usamos como nome próprio para rotular o nosso campo do conhecimento, nossa área de saber, nossa disciplina, nossa ciência. E aqui cabe perceber que, quando eu uso história nesse sentido, a gente está usando história num terceiro sentido, né? A palavra história no sentido de área de conhecimento, nome de uma área de conhecimento, aquilo que vocês estudam história, aquilo sobre o qual eu dou aula, quando dou aula de história.
a história como campo acadêmico. Aqui não estamos falando nem das coisas acontecidas, nem dos relatos, mas da área do conhecimento. Mas o que é essa área do conhecimento? O que ela estuda? Como ela estuda? Essa ambiguidade entre história dos acontecimentos e história como relato é importante para definir esse campo acadêmico. Então vamos lá. Bom, os campos acadêmicos, em geral, começaram a se constituir dentro das universidades, das escolas, dos laboratórios de pesquisa e outros espaços acadêmicos. Nesses lugares, uma área passava a ser entendida como um campo específico do saber quando um grupo de pessoas passava a desenvolver meios específicos de conhecer algum aspecto específico da realidade. Ou seja, para definir o que era aquele campo acadêmico específico, era fundamental determinar qual era o assunto que ela estudava e como ela realizava esse estudo. Em resumo, identificamos um campo específico de estudos pelo seu objeto de estudo, aquilo que esse campo estuda, e pelos seus métodos de estudo, como aquele campo de conhecimento estuda essa coisa. Física, química, astronomia, biologia, geologia, sociologia, antropologia, economia, geografia, história. São todos campos acadêmicos que se constituíram reivindicando meios específicos de estudar aspectos específicos do mundo em que vivemos. E aí que entra aquela questão da confusão entre os diversos significados da palavra história, da polissemia do termo história. Repare bem, o campo acadêmico história pode ser definido pelo estudo da história, que é o seu objeto, através da construção de histórias, que é o seu método. Em outras palavras, a história estuda a história através da história, ou através de histórias. Ou a história estuda os acontecimentos através da construção de histórias, através da construção de relatos. Como vocês podem reparar, isso é uma frase muito superficial. Ela diz muito pouco sobre exatamente o que é a nossa disciplina, o que ela estuda e como ela estuda. Vou dar uma ideia básica e muito superficial do que é a história, do que estuda a história, de como estuda a história. A gente vai precisar olhar cada uma das partes dessa frase com um pouquinho mais de cuidado para entender melhor o que é então a nossa história, enquanto campo acadêmico, essa disciplina que nós todos aqui somos profissionais em. Eu já formado, vocês iniciando a formação de vocês. Vamos começar então pela história acontecimento, a história Resgesta, a história que é o objeto do campo de estudo história. Esse é o assunto então da parte 2 desse vídeo. O objeto de um campo acadêmico, de uma matéria, de uma ciência, é aquilo que ela estuda, seu assunto. E eu disse que a história, disciplina, história quanto ciência, estuda a história resgesta, a história enquanto os acontecimentos. Mas que tipo de acontecimentos a história estuda? Quando a gente pergunta isso, quando vocês forem professores dando aula, uma turma, e perguntarem eventualmente para os estudantes de vocês o que a história estuda, muito provavelmente os estudantes vão rapidamente responder o passado. Se vocês pergunta aí na casa de vocês, para as pessoas mais próximas de vocês que não sejam profissionais do campo de história, o que a história estuda, provavelmente eles vão responder o passado. Essa ideia de que a história estuda o passado, que a história tem uma relação intrínseca com o passado, é muito forte. E essa relação oculta uma questão fundamental do nosso objeto de conhecimento na nossa área de estudos. Um livro clássico sobre a profissão do historiador, chamado A Apologia da História, um livro que vocês vão ouvir falar muito, vão ler, quem não leu ainda vai ler em algum momento na faculdade. O historiador francês Marc Bloch, uma pessoa também de quem vocês vão ouvir falar muito, esse senhorzinho simpático aí na foto, ele explica que seria absurdo dizer que o objeto da história é o passado,
que a história seria uma ciência do passado. Ele argumenta que uma ciência do passado, assim como uma ciência do presente, seria algo impossível de ser feito, seria um absurdo em termos, porque o passado é uma infinidade de acontecimentos muito, muito diferentes, que tem como único ponto em comum o fato de que eles aconteceram no longuíssimo recorte temporal definido pelo momento em que termina no momento em que estamos agora. Então, o que é o passado? O passado é tudo o que aconteceu até agora, até este momento, o presente. E repare, no momento em que eu gravo esse vídeo, estou falando de um momento. No momento que vocês assistem esse vídeo pela primeira vez é um momento, no que vocês assistem pela segunda vez é um outro momento. Eu próprio já sou o passado para vocês que estão assistindo esse vídeo no momento em que eu gravo. Então, tudo isso que aconteceu nesse recorte temporal são coisas muito variadas, muito diversas. Elas não têm nada em comum entre elas, nessa totalidade de acontecimentos, a não ser o fato de que elas aconteceram antes do momento presente. Por isso, o Mark Bloch insiste na ideia de que é impossível uma única ciência estudar tudo isso. É impossível, são acontecimentos muito variados. Não existe uma ciência do passado, não existe uma ciência do presente, porque são objetos muito variados, para que uma única ciência, através de um conjunto único de métodos, estude aquilo. Então, a história não estuda o passado. Se a história não estuda o passado, o que a história estuda então? Bom, o próprio Mark Bloch não deixa essa pergunta sem resposta, pelo contrário. Ele vai desenvolver logo em seguida, ele faz essa argumentação dele no primeiro capítulo desse livro, Apologia da História, diz por que a história não é a ciência do passado, porque isso é absurdo, e logo em seguida ele começa o que é provavelmente a mais conhecida e a mais celebrada definição do que é a história, a disciplina, a história enquanto campo acadêmico. Segundo ele, a história é a ciência dos homens em sociedade no tempo. A intenção que ele tem com essa formulação é enfatizar que o objeto da história é a transformação, que a história estuda as transformações que a vida humana e a sociedade tem ao longo do tempo. Então, transformação é uma palavra-chave nessa definição do Mark Bloch. Antes de a gente voltar a ela com mais calma e avançar, a gente vai voltar ao Mark Bloch várias vezes nesse curso, vocês vão voltar a ouvir falar do Mark Bloch e dessas definições dele, da teoria de história dele bastante. Mas antes de a gente se aprofundar nisso, é importante perceber que o Mark Bloch, ele próprio no texto diz isso, essa definição que ele traz, e as várias outras ideias que ele vai apresentar ali naquele livro, elas são muito mais um programa do que uma descrição. O que isso significa? Bloch e os colegas dele, o grupo de historiadores que atuou junto com Mark Bloch, foram historiadores extremamente pioneiros, extremamente inovadores. Então, o que ele está afirmando nesse livro, e essa definição de história que vocês estão vendo aqui na imagem, ela é muito mais o que ele acredita que deve ser o objeto do historiador, o que ele acha que o historiador deveria se dedicar a estudar, do que a única definição possível de história. Existem várias outras definições possíveis, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso antes de aprofundar na definição do Mark Bloch e entendê-la bem. Bom, voltando lá no texto do Arostegui, que vocês vão ler para essa semana, né, que é o nosso texto obrigatório dessa semana, ele menciona uma coisa que me parece extremamente importante. A história não é um conjunto de coisas. Quando usamos história para nos referir a acontecimentos, ou seja, naquele sentido do Resgesta, história, acontecimento, história, Resgesta, a história é uma qualidade desses acontecimentos, não os acontecimentos. Ou seja, a gente está falando de um adjetivo e não de um substantivo. Então, para alguma coisa ser história, para acontecimentos serem história, esses acontecimentos precisam ser históricos. Isso é extremamente importante, porque eu vou argumentar a partir daqui, porque eu vou tentar explicar a partir daqui. Então, história como um conjunto de acontecimentos, história resgesta, nesse sentido da palavra história, é necessariamente um conjunto de acontecimentos históricos. Aí está o cerne da definição de história resgesta. A questão é, obviamente, a pergunta que se segue é, ok, beleza, mas o que faz um acontecimento ser histórico, então?
Um uso corrente no nosso cotidiano é dizer que algo foi histórico quando aquela coisa se sobressai do comum, se destaca, quando ela é uma excepcionalidade. Então, um acontecimento excepcional é um acontecimento histórico. Uma partida histórica de uma jogadora de basquete é uma partida em que ela jogou muito melhor do que as outras pessoas costumam jogar e até mesmo do que ela costuma jogar. E esses eventos excepcionais tendem a ser tratados ainda mais como históricos quando, além de se sobressaírem e por conta de se sobressaírem dos outros acontecimentos, eles têm um impacto sobre aquilo que acontece depois. Ou seja, não só é algo excepcional, como é um excepcional transformador. É um excepcional que muda tudo que veio depois. Então, a performance daquela jogadora de basquete vai ser entendida ainda mais como histórica se depois, dos jogos que vieram depois, as coisas que aconteceram depois, passaram a ser diferentes por conta daquele jogo. Então, aquela jogada, ou aquela partida foi histórica, não só porque naquele jogo ela jogou acima da média, mas porque a forma como ela jogou naquele jogo fez com que as pessoas passassem a jogar de maneira diferente depois. Então, essa é uma partida histórica. Ou seja, tendemos a tomar como histórico aquilo que acreditamos ter mudado a história posterior, justamente por ter sido algo excepcional. Historiadores mais tradicionais tendem a identificar como objeto da nossa disciplina justamente esses fatos excepcionais que tinham tido grandes repercussões na história. Uma batalha decisiva numa guerra, uma lei ou alguma outra ação política, outra política pública de um governo que foi extremamente importante na história daquele governo, no desenrolar dos acontecimentos daquele governo, a fundação de uma cidade ou de uma colônia. Estes eram, para esses historiadores mais tradicionais, os verdadeiros fatos históricos. Os livros de história desses historiadores eram justamente sobre esses fatos históricos, sobre essas batalhas, sobre esses governantes, sobre essas leis, sobre essas fundações. O trabalho do historiador, dentro dessa perspectiva mais tradicional, era justamente, então, identificar quais eram os fatos históricos e explicar por que eles aconteceram. Entendendo isso, a gente vai entender melhor a grande novidade daquela proposição do Mark Bloch. O que o Mark Bloch está propondo ali de muito inovador com aquela formulação dele? Que parece uma formulação mais ou menos simples. O Bloch, naquela formulação, ele reconhece que a vida humana em sociedade é toda ela histórica. Não só os grandes eventos, as grandes batalhas, mas toda a vida humana em sociedade é histórica. Isso tem dois significados importantes. Mark Bloch trabalha... A definição do Mark Bloch gera duas consequências importantes para essa definição do que é histórico. No primeiro lugar, ele passa a entender, Mark Bloch, os colegas dele, todas as pessoas que são influenciadas pelo Mark Bloch depois, passam a entender que são fatos históricos não apenas essas grandes batalhas, esses grandes acontecimentos, esses grandes personagens. A vida e as ações cotidianas das pessoas comuns passam a ser entendidas como algo que tem um impacto na transformação histórica. O que as pessoas comuns fazem transforma a história também. Então, também são fatos históricos. Ou seja, a própria ideia do que é um fato histórico, então, sofre uma mudança. A ideia de excepcional perde importância, perde ênfase. Mas se mantém a importância fundamental na ideia de transformação. Fato histórico é aquele que transforma. E como as ações cotidianas das pessoas têm um impacto na transformação social, elas também são fatos históricos. Por isso, era a vida em sociedade que era o objeto do historiador, não os indivíduos em particular. Aqui a gente pode perceber também uma grande influência da sociologia. Essa é uma outra grande característica dessa inovação historiográfica que o Mark Bloch e seus colegas vão trazer. Eles vão ter um diálogo muito interdisciplinar com as outras ciências humanas e, sobretudo, com a sociologia. Aqui a gente vê bem essa influência da sociologia sobre a história. Mas a novidade que eles traziam dizia respeito também a uma segunda forma de entender o histórico.
O Mark Bloch insiste que uma das grandes particularidades da história em relação a essas outras ciências humanas é a preocupação dos historiadores com o tempo e com a transformação. Os historiadores estudam a vida humana em sociedade, mas não a vida humana em sociedade pura e simplesmente, mas como a vida humana em sociedade se transforma ao longo do tempo. Então, essa preocupação com a transformação e com o tempo é o que distingue os historiadores das outras ciências humanas. Não que eles não lidem com o tempo, com as transformações históricas, mas os historiadores têm isso como sua preocupação primeira, como a sua coisa mais importante. O foco de atenção deles está nisso. Então, nesse sentido, então, que vai aparecer esse significado segundo de histórico, do adjetivo histórico, que é aquilo que se transforma com o tempo. Esse segundo significado do adjetivo histórico vai ser extremamente importante para a gente. Reparem que ele não é um sentido tão comum no uso corriqueiro da palavra histórico, mas ele é muito usado entre os profissionais da história. Vocês, eu, vamos usar esse histórico nesse sentido muitas vezes ao longo dos próximos 4 anos. Quando uma historiadora disser para vocês que algo é histórico, é bem possível que ela esteja dizendo que aquela coisa que ela está chamando de histórica se transformou e continuará se transformando ao longo do tempo. Ela não foi sempre assim e nem continuará sendo desse jeito que ela é agora. Ou seja, essa coisa tem uma historicidade. Uma das características fundamentais dessa coisa é que ela se transforma com o tempo, ela não se mantém a mesma coisa o tempo todo. Nesse sentido, aquilo que é ahistórico, aquilo que não é histórico, são as coisas que não se transformam com o tempo, que não têm historicidade. Estamos diante, reparem, de 2 significados bem diferentes do adjetivo histórico e que implicam em 2 definições diferentes do que é a história, do que é o objeto de estudo da história. Uma, a perspectiva mais tradicional, em que só é objeto da história aquilo que é histórico no sentido de se destacar e transformar outras coisas, o que é o excepcional transformador. E nessa segunda abordagem, entende-se como objeto da história tudo aquilo que é histórico, no sentido de coisas que se transformam ao longo do tempo, coisas que têm historicidade. Não por acaso, essas 2 perspectivas lidam com uma noção de coisas que são específicas no tempo, e por isso históricas. Mas no primeiro caso, reparem que a especificidade se refere a acontecimentos específicos, aqueles que são distinguíveis na história, que não se repetem, que se destacam por sua excepcionalidade. No segundo caso, não são os acontecimentos que são específicos, mas as características de uma sociedade que são específicas. Elas se transformam ao longo da história e se destacam justamente por ter historicidade. A função do historiador, então, deixaria de ser identificar e explicar os fatos excepcionais que tiveram grandes consequências e passa a ser reconhecer e explicar como a vida em sociedade, em suas mais diferentes características, passa por transformações ao longo do tempo. Então, o objeto do historiador, o objeto de estudo do historiador, deixa de ser o fato histórico, os fatos excepcionais, e passa a ser aquelas coisas que se transformam ao longo do tempo. E a pergunta passa a ser, por que elas se transformam? Reparem, isso é importante para entender as particularidades do nosso campo de estudos, que a história, em história, tende a predominar de uma maneira ou de outra, mesmo na perspectiva tradicional, e isso continua forte na perspectiva mais inovadora a partir da contribuição do Mark Bloch e todos os seus colegas, uma preocupação muito grande com o específico e não com tentativas de generalização absoluta sobre a vida humana e sociedade. Em outras áreas das ciências humanas, a sociologia, talvez seja onde isso acontece com mais frequência, mas em outras áreas isso pode acontecer também, existe uma tendência mais geral a tentar generalizar, a tentar criar afirmações mais generalizantes sobre a vida em sociedade. A história
tende a ser mais cautelosa com isso, a se interessar mais por aquilo que é específico, em explicar por que as coisas são específicas e por que as coisas se variam ao longo do tempo, porque, na perspectiva tradicional, acontecimentos excepcionais e específicos acontecem, ou numa perspectiva mais renovada, por que determinados traços das sociedades, porque determinadas características da sociedade são históricas, se transformam ao longo do tempo, são específicas e variam ao longo do tempo. Esse segundo sentido de histórico se distancia, então, da ideia de fato histórico e caminha na direção de processo histórico, na ideia de processo histórico. Quando dizemos que não são apenas aqueles fatos excepcionais que têm impacto sobre a história, mas que a vida cotidiana das pessoas também é histórica, a transformação deixa de ser explicada como consequência de grandes acontecimentos, de grandes fatos, e passa a ser explicada como consequência de ações que não são excepcionais, que não são destacáveis, são ações que se repetem, são ações que acontecem o tempo todo, mas que formam um processo histórico de transformação. Ou seja, um processo histórico é um conjunto de eventos e contextos que geram e ou sofrem transformações pequenas, muitas vezes imperceptíveis, mas que vão se somando com o tempo. E nessa somatória de pequenas transformações pode acontecer uma grande transformação, pode acontecer uma grande repercussão, o que implica grandes transformações históricas. Essa é a ideia de processo histórico. Assim, a história como resgesta, a história no sentido de acontecimentos, o objeto de estudo da história e disciplina, passa a ser compreendida como um conjunto de fatos, ou melhor dizendo, deixa de ser compreendida como um conjunto de fatos e passa a ser compreendida como um conjunto de processos históricos. Uma grande parte do desenvolvimento desse nosso campo de conhecimento da história, nos últimos 150 anos, foi aos poucos cada vez mais reconhecer a importância dos processos históricos, a importância da historicidade, daquilo que se transforma, e de entender que essas coisas, a historicidade, os processos históricos de transformação, que são os verdadeiros objetos de estudo da história. O Mark Bloch, que eu mencionei, é um dos grandes nomes nesse processo de transformação, mas não é um fato excepcional que gera essa transformação na história da história. Não é um fato excepcional o Mark Bloch, o livro do Mark Bloch que gera essa transformação. Essa transformação é um processo histórico, de várias pequenas mudanças, várias contribuições de vários historiadores e historiadoras que aos poucos foram mudando, então, a percepção do que era o objeto de estudo da história, daquela ideia de fatos excepcionais transformadores, os fatos históricos, para esse entendimento do que é o objeto da história. Aquilo que se transforma, a historicidade, os processos históricos. Agora, reparem que o Bloch propõe naquela formulação dele é mais do que isso, não é só isso que a gente viu até agora. Vamos voltar lá, então, na definição do Mark Bloch. Diz ele, então, que a história é a ciência dos homens em sociedade no tempo. Essa frase implica realmente essa percepção que a gente estava trabalhando até agora, de que são os processos, não apenas os fatos históricos, que importam para o historiador. Por isso não é o passado o objeto de estudo dos historiadores, mas os processos de transformação. Mas o Bloch diz mais coisa. São os processos, mas são os processos da vida humana em sociedade que interessam ao historiador, não outros aspectos da transformação no tempo. Um pensador brilhante como Mark Bloch não ia dizer isso para a gente à toa, ia jogar palavras ao vento. Ele está tentando dizer uma coisa específica aqui e importante. O que o Mark Bloch está nos dizendo com essa frase? Basicamente, ele está dizendo que a história é, enquanto campo acadêmico, a história é uma ciência humana, ou uma ciência social, que a história estuda a história das sociedades humanas, e não outras histórias. Essa é uma restrição um pouco óbvia, né? Mas importante. História é uma ciência humana, história é uma ciência social. O próprio Bloch diz, a título de exemplo, que a gente poderia falar
numa história do sistema solar, por exemplo. Mas que isso não causaria nenhum tipo de confusão. Ninguém acharia que, por se chamar história do sistema solar, que esse campo do conhecimento é assunto dos historiadores, que os historiadores estudam a história do sistema solar. Todos sabem, diz o Bloch, que a história do sistema solar é assunto dos astrônomos e não dos historiadores. E, de fato, ele tem razão. Isso resolve boa parte dos nossos problemas, das nossas questões sobre o objeto de estudo da história. E vocês podem tomar essa afirmação como base para o conhecimento de vocês. Ela resolve bastante coisa. A história é o estudo das transformações das sociedades humanas ao longo do tempo. Mas essa aqui é uma aula de história e nós, historiadores, gostamos de ir a fundo nas coisas, nas ideias, destrinchar todas as questões para poder aprender o máximo possível com as coisas que a gente está estudando. Então vamos dar um passo além nessa aula. Na parte 3, que vem em seguida, eu vou tentar entender um pouquinho melhor, explicar um pouquinho melhor para vocês qual é a relação da nossa disciplina, a disciplina História, com essas outras histórias que tratam de outras coisas que não as transformações das transformações das sociedades humanas ao longo do tempo. Tá bem? Então, esse vai ser o objeto da parte 3 da nossa aula. Como eu disse para vocês, então, o Mark Bloch diz que não tem problema nenhum a gente chamar a história do sistema solar de história, porque todo mundo sabe que história do sistema solar é assunto dos astrônomos e não assunto para os historiadores. A pergunta que a gente poderia fazer para avançar nessa questão é: mas então por que se chama esse troço aí de história, se não é a história dos historiadores? Não é muito difícil perceber que a culpa desse problema é, mais uma vez, da polissemia do termo história. História pode ser o nome de uma área do saber, aquela que se dedica ao estudo das transformações da sociedade humana ao longo do tempo. Essa história que é sobre a qual eu dou aula, que vocês estão iniciando uma faculdade sobre. Mas história também pode ser um termo com um uso mais geral, que se refere a toda a construção de relatos que tratem de processos de transformação no tempo, em geral, sejam de sociedades humanas, sejam de corpos celestes, por exemplo. Nesse sentido, a história-disciplina, a nossa história, a história que a gente estuda nessa faculdade, é uma das muitas histórias possíveis de serem estudadas. Bloch tem razão em dizer que essa multiplicidade de sentidos que a palavra história pode assumir, mesmo enquanto campos de conhecimento, campos de estudo, ela não chega a causar confusões mais sérias. Eu, por exemplo, sou formado em História há 12 anos e nunca ninguém veio me perguntar, seja numa aula, seja no meu dia a dia, alguém que sabe que eu sou professor de História, ninguém veio me perguntar como que as luas de Júpiter se formaram. Todo mundo sabia que eu não ia ter a menor ideia sobre como isso aconteceu, porque esse não é o assunto que eu estudei na faculdade, o assunto sobre o qual eu dou aula. Isso é assunto que os astrônomos sabem. Se alguém quiser saber como que as luzes de Júpiter se formaram, eles vão perguntar para um astrônomo, não para mim, que sou um historiador. Ainda que isso seja parte da história do Sistema Solar. Então, o Bloch diz, com razão, que não há grandes confusões entre o que é o objeto da história, nossa disciplina, e os diferentes objetos dessas outras histórias. Mas essa coincidência de termos não é uma mera coincidência. O fato de que a história é o nome da nossa disciplina e é também o termo usado para definir, para chamar esses relatos que explicam as transformações no tempo de outras coisas que não as sociedades humanas, tem algo a dizer sobre a nossa história, sobre essa história das transformações das sociedades humanas no tempo. Em primeiro lugar, a nossa e essas outras histórias tratam todas elas de acontecimentos e processos históricos, seja envolvendo as sociedades humanas, corpos celestes ou qualquer outra coisa que tenha historicidade. Assim, a história-disciplina estuda a historicidade das sociedades humanas, mas outros campos do conhecimento, como a astronomia,
também tem que lidar com o fato de que os seus objetos de estudo têm historicidade. O sistema solar não foi sempre o mesmo ao longo de sua existência. Então existe uma história do sistema solar, porque o sistema solar tem historicidade. Esse não é o objeto de estudo dos historiadores, porque os historiadores se dedicam à historicidade das sociedades humanas. Esse é um assunto para os astrônomos, mas os astrônomos então lidam com um dos campos de conhecimento que os astrônomos precisam lidar, é a história do sistema solar. Por isso se chama história do sistema solar. O nome não está ali à toa, tem um porquê. Mas dá para a gente avançar um pouquinho mais, entender ainda algumas coisas mais interessantes, se a gente refletir sobre tudo isso, entendendo não só a questão dos objetos de estudo, mas passar para o problema dos métodos de estudo. E aqui a gente vai entrar numa parte final da nossa aula e bastante importante e interessante, eu acho. Vamos lá. A gente precisa então pensar no sentido da palavra história, naquele outro sentido que eu tinha mencionado lá atrás, de história rerum gestarum, a história enquanto relatos dos acontecimentos. Quando relatamos uma série de acontecimentos, ou seja, quando a gente conta uma história, nós estamos estabelecendo uma narrativa. De uma maneira ou de outra, esse relato, essa narrativa, vai criar uma relação entre esses fatos, entre esses processos, e essa relação, esse amarrar de vários fatos, de vários processos entre si, que permite a construção do relato, ela estabelece uma interpretação explicativa para a ocorrência daquelas coisas. Ou seja, quando eu amarro esses diferentes fatos, esses diferentes pontos, pensem esses xizinhos dentro dessas bolinhas brancas como fatos ou processos históricos, e a linhazinha em azul como a forma como eu amarro elas para contar uma história. E quando eu conto uma história, eu conto vários acontecimentos, vou amarrando eles de uma maneira. E isso é a narrativa, isso é a história. Quando eu faço isso, quando eu crio essa amarra, eu estou interpretando por que aquelas coisas aconteceram e como aquelas coisas aconteceram. Por isso, duas pessoas diferentes contando uma mesma história podem acabar com relatos muito diferentes. Elas podem elencar acontecimentos diferentes para explicar o ocorrido. Então, repare, aqui é uma interpretação possível. Você está aqui tentando explicar por que o último fato lá aconteceu, a última bolinha, e se amarra ele em outros dois e conta uma história. Uma outra pessoa poderia mudar a história, colocando um acontecimento a mais e mudando a relação entre esses acontecimentos, aumentando um pouco a história a partir de uma interpretação diferente do que ocasionou aqueles acontecimentos. Ou uma outra pessoa poderia pegar os mesmos acontecimentos, mas amarrar elas de maneira diferente, usando uma outra forma de juntar esses fatos. Tudo isso porque essas pessoas que estão contando essas histórias, apesar de estarem tratando a mesma história, têm interpretações diferentes de por que aquelas coisas aconteceram. E, por consequência disso, narram histórias diferentes. Então, quando você narra a ocorrência de certos acontecimentos, ao mesmo tempo você estabelece uma interpretação que busca explicar por que aquelas coisas aconteceram. Então, uma narrativa é, afinal de contas, uma síntese interpretativa. Por isso, num sentido muito geral, a história das transformações da sociedade humana, ou a história das transformações do sistema solar, tem uma metodologia similar, nesse sentido bem genérico, bem amplo. Elas criam, tanto a história das transformações das sociedades humanas, como a história das transformações do sistema solar, criam uma narrativa que sintetiza uma interpretação de como e por que essas transformações ocorreram. Lembra que eu falei que a história estuda a história através da história? Ou, em outras palavras, que a história estuda acontecimentos através da construção de relatos, que a história estuda a história res gestae através da construção de histórias rerum gestarum? Isso vale para a nossa disciplina, aquela que o Mark Bloch define como o estudo das transformações das sociedades humanas. Mas ela também vale para a história do sistema solar ou qualquer outra história nesse sentido mais amplo. Todas elas são ciências construindo relatos para dar conta da historicidade de seus objetos de estudo.
Então, todo objeto de estudo que tem uma historicidade demanda que aquela pessoa que estuda esse objeto de estudo estabeleça relatos para sintetizar suas interpretações explicativas sobre por que aquelas coisas existem daquela maneira e por que elas se transformaram ao longo do tempo daquela maneira. Poderíamos dizer, então, que a nossa disciplina, História com H maiúsculo, essa que vocês estão começando a se especializar enquanto profissionais dela, essa que vocês vão dar aula mais cedo ou mais tarde sobre, que ela é uma das muitas ciências de caráter histórico, nesse sentido mais amplo de história, das ciências que lidam com a historicidade das coisas. Então, enquanto a nossa história constrói relatos sobre as transformações das sociedades humanas, a astronomia constrói relatos sobre as transformações do universo. A geologia estabelece relatos, constrói relatos sobre as transformações do planeta Terra. A biologia evolutiva estabelece relatos sobre as transformações das espécies de seres vivos. Por isso existe uma história do sistema solar, uma história do planeta Terra, uma história da vida ou da evolução das espécies. Em um primeiro nível, portanto, quando a gente enfrenta o problema de estabelecer relatos sobre acontecimentos, ou seja, quando a gente precisa construir uma história no sentido de história rerum gestarum, historiadores, astrônomos, geólogos, biólogos se veem em frente de uma mesma preocupação geral do seu método, que é como que as narrativas explicam, como eu construo uma narrativa para explicar uma coisa e por que contar uma história sobre alguma coisa me permite estabelecer uma tentativa de explicar essa coisa, afinal de contas. Essa relação entre narrativa, interpretação e explicação vai ser o assunto que a gente vai estudar na semana que vem. Mas, antes da gente encerrar essa aula de hoje, por que então não somos todos historiadores, biólogos, astrônomos, geólogos, pessoas, especialistas numa única ciência, a história, esse único campo de saber que lida com a historicidade? Por que nós todos não nos formamos enquanto historiadores lidando com tudo isso, com a historicidade? Por que só das sociedades humanas? Porque nas minhas aulas eu não falo sobre a formação das luas de Júpiter ou sobre a extinção dos dinossauros. Os alunos iam adorar se eu falasse isso. Os alunos de vocês vão adorar se vocês falarem sobre isso. Mas a gente em história não trata desses assuntos, né? Por quê? Tem um motivo para isso. Vamos falar um pouquinho sobre ele para encerrar a aula. Bom, se de fato essa questão geral sobre o caráter explicativo das narrativas unifica todas as ciências históricas, e a gente vai ver semana que vem não só das ciências de cunho histórico, mas de tudo que trata de caráter histórico, e aí a gente pode incluir inclusive a literatura e as histórias ficcionais, a gente vai falar disso semana que vem. Essa questão toda da narrativa não chega nem perto de resumir todos os problemas metodológicos da nossa disciplina. Afinal de contas, os acontecimentos que uma narrativa junta em um único relato podem ter uma natureza muito diversa. Então, os métodos de investigação necessários para identificar quais são esses acontecimentos, para estabelecer as conexões explicativas sobre eles, variam muito de uma área para outra. Identificar os vestígios de formação das luas de Júpiter e ser capaz de explicar por que essas coisas se formaram daquela maneira, exige conhecimentos bem específicos. E esses conhecimentos são muito diferentes dos conhecimentos necessários para ser capaz de identificar a existência de espécies de répteis gigantes já extintos hoje no passado e também para estabelecer interpretações e explicações sobre por que eles foram extintos. Por sua vez, todos esses métodos são bastante diferentes dos métodos necessários, dos conhecimentos necessários para identificar os vestígios, por exemplo, da crise das cidades maias e também para estabelecer explicações sobre por que as cidades maias entraram em crise. Ou seja, nós temos métodos de investigação muito diversos. Por isso, nós, professores de História, ou enfim, das outras áreas
que vão dar aula para vocês nesse curso de História, a gente vai poder ajudar vocês a desenvolver as capacidades que vocês têm ao longo dos próximos 4 anos de construir narrativas que sejam capazes de explicar diversos tipos de transformação nas sociedades humanas. A gente vai ser incapaz, infelizmente, de ajudar vocês a criar boas narrativas explicativas sobre as transformações astronômicas ou geológicas, por exemplo. Isso ocorre porque são métodos de pesquisa muito diferentes, que nos permitem as construções de narrativas em um campo ou em outro. As ferramentas metodológicas da história serão nosso assunto daqui a algumas aulas. Nesse curso de Noções de História e Historiografia, a gente vai tratar um pouquinho disso. E ao longo do curso de História, vocês vão voltar a estudar isso com bastante frequência. Em Introdução ao Estudo de História, em Teoria, Metodologia e Historiografia. Por outro lado, as ferramentas metodológicas da astronomia, da geologia ou mesmo da biologia vão estar ausentes, de maneira geral, ao longo desses 4 anos de curso. Bom, nisso aqui, para encerrar a aula mesmo, vocês podem perceber que também tem outra diferenciação útil para a gente fazer aqui dentro das questões que envolvem a pesquisa histórica, o estudo da história. Existe uma diferença entre a pesquisa histórica propriamente dita, os métodos de investigação da história, e a forma como construímos os textos que nós escrevemos para contar para as pessoas aquilo que a gente descobriu na investigação histórica. Então, a escrita do texto histórico e a investigação histórica são duas coisas diferentes. São dois lados de uma mesma moeda, é verdade, mas são coisas diferentes. Investigar a história do basquete, voltando lá naquele exemplo da primeira parte do vídeo, dessa videoaula, estudar a história do basquete e investigar a história do basquete e escrever um livro de história do basquete, são coisas diferentes. É claro que você investiga a história do basquete para poder fazer um relato sobre a história do basquete. E você não consegue escrever uma história do basquete sem fazer uma investigação sobre a história do basquete. Então, são dois lados de uma mesma moeda, mas são coisas diferentes. Por quê? Porque as ferramentas, os métodos necessários para você fazer uma coisa e outra são diferentes. Então, a gente precisa parar para pensar sobre essas coisas em momentos específicos e diferentes. No texto do Aróstegui, ele também explica essa diferenciação, esse texto que vocês vão ler essa semana, e ele chama essa primeira reflexão sobre os métodos de investigação histórica, de historiologia. E a segunda ele chama de historiografia. Historiologia é um termo que eventualmente vocês podem até ver em um texto ou outro, mas praticamente ninguém usa. Vocês vão esbarrar mais com a terminologia que significa a mesma coisa, que está se referindo à mesma coisa, que é teoria e metodologia da pesquisa em história. E historiografia, porém, é uma palavra que vocês vão ver o tempo todo, está no nome dessa disciplina que vocês estão estudando agora. A gente vai falar bastante sempre de historiografia para lá, historiografia para cá. Inclusive a história da historiografia, ou seja, o estudo de como a escrita da história, os relatos sobre a história se transformaram ao longo do tempo, vai ser um assunto bastante importante de introdução ao estudo da história. Ainda nesse curso de Noções de História e Historiografia, eu vou falar um pouquinho disso, a gente vai ter aí umas 2 aulinhas sobre isso, mas a gente vai pegar fundo mesmo nisso, conhecer a história da historiografia a fundo em introdução ao estudo da história. Vocês vão ver um assunto bastante importante e bastante interessante. Mas antes de a gente avançar para esses nossos próximos assuntos, nas próximas aulas, vamos encerrar a aula de hoje com as atividades dessa semana. Primeiro, mais importante de tudo, leiam esse texto introdutório, esse filme é um texto básico, a leitura obrigatória da semana, do Júlio Aróstegui, História e Historiografia, os Fundamentos. Isso é um capítulo dentro de um livro, eu não quero que vocês leiam o capítulo todo, claro, está o livro todo lá na nossa biblioteca de PDFs, quem quiser ler mais alguma coisa do livro, fica à vontade, a gente vai voltar a ler pedaços desse livro depois. Quem quiser ler o capítulo inteiro, pode ler, é um capítulo bastante interessante, mas é um capítulo longo. E eu selecionei uma parte que é fundamental para a gente nessa semana, que é a primeira metade dessa sessão, a História, a Historiografia e o Historiador. É a parte entre a página 25 e a página 37. Isso é o que vocês precisam ler para essa semana. Quem quiser, eu também coloquei lá na nossa pasta de PDFs, na biblioteca lá, o texto do Mark Bloch, que eu mencionei aqui, é só um texto extra, para quem quiser ler. É o capítulo 1, está o livro todo lá também na biblioteca, mas
Se vocês quiserem ler a parte em que ele fala essas coisas que eu mencionei na aula de hoje, é esse capítulo, A História, os Homens e o Tempo, capítulo que começa na página 51 e vai até a página 68. Além disso, aí sim, importante, parte do nosso sistema de avaliação, façam a atividade 1, a primeira atividade desse curso, que é o debate 1, é um fórum, tem essa pergunta lá, o que é história, porque você se interessou por ela, então você vai responder essa pergunta e depois não esqueça de comentar 2 respostas de colegas, para vocês começarem a trocar uma ideia e a gente aí tem um debate sobre essa questão do que é história e por que vocês se interessam, afinal de contas, nisso, a ponto de terem se inscrito num curso de história. Vamos trocar essa ideia lá. Escrevam, comentem as respostas dos colegas também para a gente estabelecer esse diálogo. Por fim, aula síncrona, quinta-feira. Eu coloquei aqui quinta-feira, eu estou gravando esse vídeo antes da gente fechar o dia, eu vou propor para vocês quinta-feira, se não for, se a gente tiver mudado esse dia por algum motivo, é outro dia, mas a princípio, quinta-feira, dia 22 de outubro, às 7 horas, nossa aula síncrona. Não é obrigatório, quem não puder assistir essa aula não tem problema, a gente vai gravar, quem quiser assistir a gravação depois pode assistir depois, e essa aula, a função dela é a gente trocar ideia, conversar um pouquinho sobre os assuntos desse vídeo, sobre o texto, sobre a conversa que a gente vai ter lá no fórum, sobre aquela questão. Então a aula síncrona é para a gente conversar, trocar um pouco de ideia, tirar dúvidas, caso vocês tenham dúvidas, tudo isso, tá bom? A aula acabou ficando 10 minutinhos maior do que eu tinha previsto, peço desculpas, foi a minha primeira aula gravada desse jeito, ver se nas próximas eu consigo ser mais ferrenho aqui com o tempo, tá bom? Espero que tenha sido útil, peço desculpa pelo barulho que faz aqui na vizinhança, espero que não tenha atrapalhado muito vocês, espero que nas próximas eu esteja mais fluindo aqui nessa gravação, que faça menos barulho, quem sabe, aqui na minha vizinhança. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.